Alô, gente. Saudável companhia neste programa de hoje, aqui na Rádio Web Estela Brasil. Eu sou Romário Filho, poeta e titular deste programa de todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas. Obrigado pela companhia de vocês. E hoje teremos mais uma grande atração. Teremos a presença para uma conversa interessante com uma figura muito conhecida e amada, não só na Bahia, mas no Brasil. Nós teremos a honra de ter em nossa companhia o ator, dramaturgo, diretor, produtor e gestor da Companhia Baiana de Patifaria, o cidadão do teatro baiano, Euclides Valério Filho. Euclides Valério Filho, seja bem-vindo ao nosso programa. Então, quem é Euclides Valério? Microfone aberto para sua apresentação. Olá, Romário Filho. É um prazer estar aqui falando com você e para todos os ouvintes da Rádio Web Estela Brasil. Um prazer estar aqui para falar sobre teatro, sobre cultura, sobre arte. Começo já me apresentando, você já descreveu mais ou menos aí as minhas atividades. Eu sou Lelo Filho, nome artístico, na verdade, de Euclides Valério Filho. Um ator, produtor, diretor, gestor de uma companhia de teatro aqui de Salvador, Bahia, Brasil, e que, de certa forma, a Companhia Baiana de Patifaria, que tem nome jurídico de Teatro de Comédia Produções Artísticas, mas conhecida nacionalmente como Companhia Baiana de Patifaria, uma companhia de teatro daqui de Salvador que, de certa forma, alterou a forma como o público local encarava o teatro lá no final dos anos 80. Eu lembro que quando eu comecei há 40 anos atrás, no teatro, o público enchia as salas de espetáculos de Salvador, as grandes salas, o Teatro Castro Alves, o maior teatro da cidade, com quase 1.400 lugares, para assistir grandes nomes do teatro e da TV brasileira, mas que a partir da formação, do aparecimento da Companhia Baiana de Patifaria, esse comportamento começou a ser alterado e levando o público local para assistir artistas locais, produções, diretores, autores locais. Isso foi uma grande mudança no comportamento do público. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, não só falando dos meus 40 anos de teatro, 35 deles dedicados à Companhia Baiana de Patifaria, falar um pouco de todos esses projetos que a gente desenvolveu ao longo do tempo. É um teatro de repertório, são 8 peças no repertório de nossa trupe, embora eu tenha começado um pouco antes, mas por ter me dedicado mais tempo à Companhia Baiana de Patifaria, eu tenho muito assunto para falar sobre esses tantos atores, atrizes, diretores, autores, produtores, figurinistas, cenógrafos que passaram por nossa trajetória, fora todas as equipes técnicas que fizeram parte dessas 8 produções que nós fizemos ao longo desses 35 anos. Estou muito feliz de poder estar aqui para falar um pouco sobre arte e cultura com vocês. Então, amigo Lelo, tudo começou na década de 80. Curso livre de teatro, primeira oportunidade. Então, fala para os ouvintes da Web Rádio Estela Brasil que estão ansiosos para saber mais sobre você. Bom, eu comecei no quarto curso livre do Teatro Castro Alves, que é esse grande teatro da cidade de Salvador. Salvador é uma cidade que não tem um teatro municipal, nem tem um teatro... o grande teatro, na verdade, que pertence ao Estado é o Teatro Castro Alves, e lá eles ofereciam cursos de teatro. Eu me inscrevi em 1982, passei no teste e desde então eu trilhei o caminho do teatro, embora na faculdade eu estivesse cursando ciências sociais, querendo me dedicar à área da antropologia, a tentar trabalhar naquela época, né, o jovem, né, entrando na faculdade, pensando em trabalhar com os povos originários do Brasil, né, os indígenas, mas ao longo do tempo do meu curso de Ciências Sociais, eu, em paralelo, fui fazer o curso livre de teatro no Teatro Castro Alves com grandes mestres. Eu comecei com grandes mestres em todas as áreas que o teatro envolve, trabalho corporal, vocal, dramaturgia, direção, coreografia,
aulas de canto, né? Minha iniciação, inclusive, como o ator usar a voz para cantar também, já aconteceu na minha primeira peça, chamada Decamerão, um texto de Boccaccio, que foi adaptado por uma grande dramaturga baiana chamada Cleise Mendes, e teve direção de Luiz Marfus, que eu considero meu grande mestre no teatro, porque foi ele que me deu o régua e compasso, junto com a equipe toda que ele tinha, naquele quarto curso livre. E, em paralelo, eu fazia os Ciências Sociais na faculdade, mas o teatro me arrebatou. Depois de alguns anos fazendo teatro, eu abandonei o curso de Ciências Sociais e me dedico desde então, desde 1982, exclusivamente a fazer teatro, a tentar contribuir de alguma forma através da minha arte, da arte da Companhia Baiana de Patifaria, para, enfim, alterar a vida das pessoas de maneira positiva. Eu acho que quem entra no teatro nunca sai igual a como entrou, portanto, eu acho que de alguma forma, assistindo qualquer gênero de teatro, qualquer coisa que você assista, você de certa forma sai transformado. A arte tem esse poder transformador, esse poder revolucionário de alterar positivamente a vida das pessoas. Então, a minha dedicação ao teatro tem muito a ver com isso, a comunicação com plateias diferentes, em diferentes lugares. Viajamos mais de 70 cidades do país, já levamos um dos nossos espetáculos, a comédia musical Noviças Rebeldes, até Nova York, para uma temporada de 2 semanas no circuito Off-Broadway. Então, temos uma estrada, uma trajetória aí muito, muito rica e de muita troca também, de ter trabalhado com tantos talentos em todas as áreas que o teatro envolve. Como um sujeito que escolheu sociologia e passeou pelas estradas da antropologia, explica para nós como você se tornou um ativista e defensor da ecologia. Bom, essa pergunta sobre como, de certa forma, o ativista, o defensor da ecologia surgiu também no meio dessa minha trajetória, é porque antes de entrar para a faculdade eu já estava inserido nessa luta por democracia. Eu cresci no regime militar, na ditadura militar, então eu fui um jovem, um pré-adolescente, um adolescente, e a minha iniciação na juventude também se deu naquela tentativa de todos nós, naquele momento do Brasil, de lutar por liberdade, lutar contra a censura, pelos direitos, né, da Constituição que foi promulgada em 1988. E antes de entrar para a faculdade, eu acabei também trabalhando junto com o Comitê de Defesa da Amazônia, que era uma reunião semanal que acontecia. Eu fui para alguns encontros nacionais também, aí teve o movimento também da volta da UNE, a União Nacional dos Estudantes, do qual eu também, de certa forma, participei. Fiz parte também do movimento secundarista, quando eu cursava ainda o ginásio, né, chamado ginásio naquela época. Então, eu acho que a minha vivência toda como artista também envolve todas essas causas, todas essas lutas, né, pela diversidade, pela democracia, pelo respeito às leis, pelo cumprimento das leis. Enfim, eu acho que a minha trajetória como artista, ela se reflete em tudo isso que eu, de certa forma, desenvolvi. Fui também, fiz parte do projeto Rondon, que me levou também numa viagem. Foi onde a minha iniciação teatral, na verdade, começou em 1980, trabalhando com crianças dentro do projeto Rondon, lá no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. O projeto Rondon levava jovens estudantes, né, numa espécie de intercâmbio, e eu fui dentro dessa equipe de Salvador para o Rio de Janeiro. Moramos um mês inteiro em São João de Meriti, dentro de uma escola. E como era férias da escola, a escola era usada pelo Projeto Rondon exatamente para desenvolvermos vários tipos de oficina. Então, tinha estudantes de várias áreas. Eu, como era da área de ciências sociais e, de certa forma, já é, comecei a assistir teatro já ali muito jovem. Então, a minha tarefa, junto com as crianças ali, foi desenvolver oficinas, né, lúdicas, teatrais com aquelas crianças da comunidade. Então, durante um mês inteiro no verão, foi, foi uma experiência muito rica. E quando eu voltei, foi aí onde o meu interesse pelo teatro se ampliou, e aí eu me inscrevi no quarto curso livre no Teatro Castro Alves. Fiz o primeiro curso, no ano seguinte me inscrevi de novo, fiz mais uma vez o curso,
e aí desenvolvi espetáculos. O primeiro espetáculo meu já me levou para o Rio de Janeiro, no Teatro Ipanema, com Decamerão, em 1983. Então já tive aquela experiência de ser um jovem ator, começando nos palcos, já viajando, entrando em turnê. Então foi uma experiência muito rica. E um pouco depois surgiu a Companhia Baiana de Patifaria. Sua carreira tem aspectos curiosos, interessantes e até intrigantes. Qual a relação do artista Lelo Filho, família e artes cênicas? Sobre essa relação da família e das artes cênicas, de como a família de certa forma me influenciou, eu sempre respondo que a minha família sempre é uma família extremamente artística, né? Há várias gerações. Então eu fui uma criança que cresceu ouvindo minha mãe cantar muito, minha mãe cantava muito, meu pai cantava muito, minhas tias e tios. Então a reunião familiar era sempre musical, tinha sempre uma atividade artística envolvida. Eu tinha um tio que por parte de mãe, que me levava para todos os eventos dentro do SESI, que havia uma sede do SESI perto da minha casa, aqui em Salvador, na Cidade Baixa, um bairro bem popular, bem tranquilo naquela época para se viver, e todas as festas temáticas, meu tio Edmundo, de certa forma, me envolvia, criando sempre um personagem nas atividades do São João, ou no Natal, no Dia das Mães, sempre que tinha uma atividade lúdica, ele encontrava sempre um personagem para me inserir. Eu acho que o meu gosto pelo teatro, inclusive, começou ali, mas só desenvolvi muitos anos depois. Mas acho que a família foi muito importante nessa minha primeira formação musical, meu interesse por música de todos os gêneros, todos os gostos, e eu acho que foi só aprimorar tudo isso que minha família me deu para trazer para o teatro depois. No meio da nossa conversa, aparece o entremeio da sua carreira. São 40 anos de carreira. A essa altura da sua história, podemos fazer uma retrospectiva. Primeiro, como foi o processo da criação da Companhia Baiana de Patifaria? Quais as personalidades do teatro que participaram ou exerceram influência nesta fase? Pois é, são 40 anos de carreira, 35, como eu disse, já dedicados à Companhia Baiana de Patifaria, mas acho que foi uma companhia formada muito por causa de uma vontade grande daqueles jovens atores com os quais eu convivia, de termos nos conhecido no curso livre do Teatro Castro Alves, em 82, eu fiz um novo curso em 83, e no período entre 83 e 87, nós ficamos, de certa forma, fazendo coisas esporádicas com diretores sem nenhum grande compromisso, né, a nível profissional, mas digamos que formas de aprendizado, experiências que fomos tendo cada um de alguma forma. Mas aquele grupo de amigos sempre com vontade de voltar ao palco, e decidimos em 87, 1987, a voltar juntos ao teatro, né, aos palcos, e com um grupo formado ali por 6 atores, 5 diretores, uma coxa de retalhos que foi a primeira peça, chamada Abafabanca. Abafabanca, para quem não sabe, é a cuba de gelo que, ao invés de você colocar água, você coloca suco de frutas ou vitaminas de frutas, e aquele cubo de gelo é, frutado é o que se chama no Nordeste de Abafabanca. Então a gente deu esse nome para o primeiro espetáculo, porque ele foi concebido no verão de 87, e um dos atores levava a Bafabanca para os ensaios como um lanche, enfim. E aí a gente acabou usando esse nome, que é divertido, é engraçado. Existia uma música muito famosa de um cantor baiano chamado Jerônimo, chamada Bafabanca, que a gente, né, tocava muito, a gente aproveitou o nome e lançamos a primeira peça. Eu acho que a partir daí começamos com um sexteto de atores, e ao longo do tempo eu já trabalhei nesses 35 anos de Companhia Baiana de Patifaria com mais de 50 atores e atrizes que passaram pelas 8 produções que nós fizemos. Então é uma trajetória de aprendizado, de trocas, de muitas responsabilidades também, e de alguns grandes sucessos do teatro baiano, como A Bofetada, que foi a segunda peça, que
é chamado Carro-Chefe, é a peça de maior público no teatro baiano em toda a sua história. A Bahia, que é tão rica culturalmente, que teve a primeira escola de teatro do Brasil a nível universitário, foi aqui na Bahia, a Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. E eu acho que eu faço parte desse processo. Eu aprendi muito com os atores que vinham de fora se apresentar aqui, mas eu aprendi muito com os atores daqui, que os atores já consagrados, que também faziam televisão, que faziam cinema. Então assisti muita gente que me inspirou, me deu mais uma vez aqui a régua e o compasso para estar aqui até hoje trilhando o caminho do teatro. Eu sou um ator que foi influenciado, como eu disse, por grandes nomes da TV e do teatro brasileiros, né, como assisti Paulo Gracindo, assisti Chico Anísio, assisti Glória Menezes, Tarcísio Meira, Dina Sfati, Marília Pêra, Marco Nanini, que vinham em temporadas, Fernanda Montenegro, Fernando Torres, eram grandes atores e atrizes que vinham para curtas apresentações em Salvador, mas eu também sou fruto de tudo que eu assisti em cada teatro da cidade, com grupos locais. O teatro de grupo, quando eu comecei nos anos 80, era um teatro muito forte, cada grupo com sua identidade, com sua linguagem, com seu estilo. Então tudo aquilo foi uma espécie de fonte de onde eu fui assistindo e aprimorando e querendo entender e lendo também para poder desenvolver o que eu desenvolvo há 40 anos. Então, acho que as influências são muitas, né? Artistas locais como Wilson Mello, como Nilda Spencer, como Ilmara Rodrigues, Arildo Deda, e tantos grandes nomes, inclusive mais jovens, né, que continuam desenvolvendo trabalhos maravilhosos. Rita Semani, Miro Paternostro, Hilton Cobra, Laila Garran, assim, grandes nomes que brilham no teatro, como brilham também já na TV e no cinema. Nós assistimos a mais uma das suas investidas inéditas. Vamos falar do que você apresentou há alguns meses na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Bom, sobre essa pergunta número 6, ao completar 40 anos, eu achei que seria muito simbólico, né? 35 anos da Companhia Baiana de Patifaria sendo comemorados no mesmo ano em que eu, Lelo Filho, ator, comemoro 40 anos de carreira. Então eu achei simbólico comemorar as duas datas, os dois aniversários. A Companhia Baiana de Patifaria começou esse ano de 2022 com a exposição belíssima, com direção artística do multiartista Maurício Martins, uma curadoria dele comigo para pegar todo o acervo que nós temos. Como eu disse, é teatro de repertório, então todo o repertório de cenários, figurinos, adereços, tudo é guardado com muito carinho, muito cuidado. Então fizemos uma exposição durante o ano de 2022 e voltamos à cena com os personagens de maior sucesso. E para comemorar meus 40 anos de carreira, eu voltei à cena sozinho no palco com meu espetáculo solo chamado Fora da Ordem, um espetáculo inspirado numa música de Caetano Veloso, que eu estreei em 2014, mas ele continua sendo apresentado, e principalmente dentro de um projeto de arte e educação, porque é um espetáculo que trata de temas muito importantes para os jovens, para todas as idades, mas especialmente para os jovens, principalmente os jovens estudantes. Então, é um espetáculo que foi escolhido para celebrar os meus 40 anos de carreira. Fizemos 3 semanas de apresentações, voltando ao palco onde eu comecei, que é a Sala do Coro do Teatro Castro Alves. O mesmo palco onde eu comecei há 40 anos atrás, eu retornei agora para celebrar essa data tão importante na minha vida, naquele palco agora com o meu espetáculo solo, escrito por mim, dirigido por mim, com co-direção de Odilon Henriques, também um nome muito importante do teatro baiano, e com a equipe maravilhosa. Então foi muito emblemático ter, por exemplo, a família de Caetano Veloso na plateia, na última apresentação, celebrar com eles meus 40 anos de carreira, dedicando a Mabel Veloso, irmã de Caetano, a sessão daquela noite. Então, Fora da Ordem é um espetáculo muito simbólico para mim, muito importante, que eu espero que continue voltando à cena em 2023. Bom, falamos tanto aqui de tantos espetáculos, né? Fizemos
estreamos com a Bafabanca, depois veio a Bofetada, que é o grande sucesso, depois veio Noviças Rebeldes, uma comédia musical com direção de Wolf Maia, onde nós adentramos no universo da comédia musical, o canto, a coreografia, fazendo parte também do humor. Começamos com o intuito de levar a comédia de volta aos palcos baianos, a comédia andava um pouco ausente quando nós estreamos, então trouxemos de volta o humor e a cada espetáculo nós fomos aprendendo, aprimorando o que havíamos aprendido no espetáculo anterior. Noviças Rebeldes trouxe a comédia musical para dentro do nosso repertório. Em seguida veio o 3 em 1, quando a companhia comemorava 10 anos. A gente montou um 3 em 1, que era um esquete das 3 primeiras peças. A gente tinha um esquete do Abafabanca, da Bofetada, de Noviças, celebrando os 10 anos da companhia. Isso foi em 1997. Depois tivemos a Vaca Lelé, o nosso Infanto Juvenil, um musical também para todas as idades, que aí já tratava de temas um pouco mais, não só o humor fazia parte, mas também os temas sobre a natureza, a preservação da natureza passaram a ser importantes para falar com as crianças e com os adultos. Depois montamos Capitães da Areia, já adentrando no universo de Jorge Amado, que tem denúncia social e humor também em alguns personagens. E tivemos o privilégio de ter narrações de Maria Bethânia durante o espetáculo, 8 narrações de Maria Bethânia durante a peça. O maior elenco da Companhia Baiana de Patifaria, eram 13 atores em cena, atores e atrizes. Depois veio o Siricutico, minha primeira imersão como dramaturgo, junto com um outro dramaturgo chamado Vinícius Moraes, que me ajudou a escrever o texto de Siricutico, uma comédia do Balacobaco. E, por fim, a gente montou Fora da Ordem, que é o mais recente espetáculo. É de 2014, mas que continua sendo encenado até hoje. E dentro desse repertório todo, claro, um personagem se destaca. Eu vou falar dela na próxima resposta. Agora vamos ouvir um pouco de música e retornamos com Lelo Filho.